A Assembleia Legislativa promoveu na terça-feira, 25 de agosto, uma sessão pública em comemoração aos 30 anos da Lei da Anistia. A iniciativa da solenidade partiu da Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo deputado Mauro Rubem. A anistia no Brasil ela foi extremamente importante para a vida da sociedade brasileira, seja agora, nesses últimos 30 anos, seja os próximos 30, 50, 100 anos. E para nós, entendemos que o problema da ditadura ainda não foi por todo resolvido, porque nós precisamos ainda discutir melhor e hoje nós queremos reafirmar que é preciso completar o processo de anistia no Brasil, punindo os torturadores, levando ao banco dos réus. Não é nem para prender um ou outro, porque até quase todos estão acima de 60, 70, 80 anos. Mas para dizer à sociedade de forma legal e justa, dizer, olha, o país não aceita tortura, não aceita descumprimento dos direitos da sociedade, os direitos básicos do povo. E para isso fazemos aí um futuro melhor, porque muita coisa que acontece hoje ainda no Brasil é decorrente do fato de que a ditadura militar criou hábitos de espancamento, de sumiço e de várias medidas que não foram punidas claramente e que os atuais violadores se sentem na liberdade de repetir o que foi feito durante a ditadura. Dentre os presentes no evento, a vice-presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, Sueli Aparecida Belato, e o reitor da UFG, Universidade Federal de Goiás, Edivade Madureira Brasil. Durante a sessão, foram homenageados com o diploma do Mérito Democrático os familiares de presos políticos, mortos e desaparecidos, vítimas da ditadura e outras pessoas que estavam contra o autoritarismo da época do regime imposto pelos militares. Na oportunidade, o ministro da Secretaria de Direitos Humanos, Paulo Vanuc, que também recebeu o diploma, disse em entrevista que a sociedade brasileira deve seguir no processamento da verdade dos fatos que aconteceram naqueles anos de ditadura. Se o tema tivesse sido processado adequadamente, o evento seria hoje um evento de simples lembrança. Por que não é de lembrança? Ele é polêmico, ele divide. Ele divide opiniões na imprensa, no judiciário, nos governos, nos legislativos. Porque paira uma interpretação errada de que essa lei de anistia teria acobertado também os que torturaram, mataram, ocultaram cadáveres, degolaram, esquartejaram, promoveram violações sexuais de prisioneiras políticas. E, evidentemente, existe um direito internacional dos direitos humanos que não aceita essa interpretação. O judiciário brasileiro nunca se pronunciou sobre isso. O ministro disse ainda que, mesmo após a anistia, existem lacunas e alguns pontos devem ser esclarecidos. Toda vez que um país quer encobrir uma violência, esconder, a violência reaparece e reaparece da pior forma. Reaparece na forma da tortura que ainda existe. Reaparece ainda em grupos de execução. Mais do que história, os fatos, os relatos e os depoimentos de torturados são registros de momentos de dor e resistência, em busca de liberdade em tempos de censura, onde a palavra foi silenciada. Essa anistia que nos foi imposta foi feita depois de cassarem mais de 150 mandatos de parlamentares, de senadores, de governadores, de vereadores. Então foi uma anistia imposta pelos braços da ditadura dentro do Congresso, que até hoje estão aí. A ditadura foi civil e militar. No entanto, essa classe civil que participou e organizou o golpe está aí nas benesses do poder, blefando, mentindo que são democratas e são os reais beneficiários. Eles sujaram a mão dos militares de sangue e é uma coisa que precisa ser dita, não são todos os militares. Foram 796 oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica que foram torturados por uma minoria. E como parte da programação, após a sessão pública foi relançado o livro Confesso que Peguei em Armas, do jornalista Pinheiro Salles, publicado pela editora da Universidade Federal de Goiás. As lembranças são muito amargas e às vezes não apenas a lembrança
na memória, mas também uma lembrança física das marcas que jamais serão apagadas. O jornalista passou a viver na clandestinidade e entrou para a luta armada. Neste período, sofreu torturas e passou por 18 presídios diferentes no Brasil. Sua liberdade aconteceu somente em agosto de 1979, beneficiado pela anistia. A luta é permanente, não é uma luta das pessoas, é uma luta do povo brasileiro, apesar de o povo brasileiro, em sua grande maioria, não ter ainda consciência do que foi praticado neste país pelos torturadores, pelos tiranos que estão espalhados por aí e até fazendo ameaças àqueles que mais lutaram pela democracia. A luta pela anistia no Brasil teve início em 1968, mas foi em 79 que a Lei 6.683 foi sancionada e beneficiou cidadãos e instituições que lutaram pelos direitos democráticos no país. Para o deputado Mauro Rubem, os registros das torturas acontecidas no regime militar servem de lição para que jamais se repitam na história brasileira. A própria ditadura, porque foi feita pelos pedaços, ela impediu, logo após, o debate aberto sobre o que se passou. Nós aqui editamos um livro, A Ditadura Militar em Goiás, Depoimentos para a História, e isso é a comprovação cabal de que a sociedade não discutiu a ditadura. E nós entendemos que todos os atos que trata e discute esse assunto, ele é educativo para a população. E nós agora, aliado a homenagens a diversas pessoas e famílias que contribuíram e deram as suas vidas, os seus familiares ou própria, para poder ter um país livre, isso precisa ser contado novamente para servir como uma vacina, né, para evitar que a situação como essa se repita no nosso país. O período do regime militar foi marcado pela ausência de liberdade de expressão e de direitos de cidadania, dentre outras repressões causadas pelo autoritarismo. Somente em 1985 teve seu término, com a conquista das diretas já.